E a gente já começa essa edição do Entre Nós, indo direto a Brasília, porque tem informação de momento, chegando a determinação da prisão domiciliar, né, de medidas cautelares aí também, do ex-presidente Fernando Collor de Mello. Quem tem mais detalhes pra gente, direto de Brasília, é o repórter Ivan Brandão. Ivan, o que você nos conta dessa decisão de agora a pouco? Que a República está chacoalhada nesse feriado, que estava calmo. Boa tarde para você, Frumento, pro Renan. Pois é, ontem a gente teve a manifestação da Procuradoria-Geral da República, né, se manifestando favoravelmente à concessão desse benefício ao ex-presidente Fernando Collor, condenado por corrupção. Um caso que foi transitado em julgado em razões humanitárias, né, pela idade avançada do ex-presidente, também pelas doenças, pelos tratamentos que ele faz. E agora há pouco saiu a decisão do ministro Alexandre de Moraes concedendo esse benefício, a prisão domiciliar humanitária a Fernando Afonso Collor de Mello. A gente estava aqui lendo a decisão do ministro que impõe também algumas medidas restritivas, como por exemplo, Frumento, o uso de tornozeleira eletrônica, que vai ser instalada imediatamente. Essa é uma das condições para a saída de Fernando Collor de dentro das dependências da unidade prisional onde está, lá em Alagoas. Fernando Collor terá a suspensão do passaporte também, ele está proibido de obter um novo documento e está proibido de receber visitas que não sejam dos seus advogados. Isso o que determinou o ministro Alexandre de Moraes. A decisão tem 11 páginas, mas ele faz ali um breve resumo do caso do ex-presidente, né? A gente noticiou nesses dias o transitado em julgado, a determinação da prisão. Isso foi para o plenário virtual do Supremo Tribunal Federal. Os ministros adiantaram seus votos. O ministro Gilmar Mendes chegou a apresentar um destaque para que isso fosse discutido no plenário físico do Supremo Tribunal Federal. Depois voltou atrás. Então, a maioria dos ministros enfim, seguiu o ministro Alexandre de Moraes para condenar, de fato, na verdade, para manter preso o Fernando Collor, que já estava condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro a 8 anos e 10 meses de prisão. O ex-presidente vai ter que pagar também uma multa por danos morais coletivos, e esse valor foi fixado, Frumento, pelo ministro Alexandre de Moraes em 20 milhões de reais. Então, essa notícia de agora, aqui de Brasília. Acabou de sair a decisão do ministro Alexandre de Moraes concedendo a prisão domiciliar a Fernando Collor, mas com todas essas restrições que eu citei aqui: o uso de tornozeleira eletrônica, suspensão do passaporte, a proibição de receber visitas e o pagamento dessa multa no valor de 20 milhões de reais. Ô Ivan, vamos construir o cenário para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador que talvez não esteja acompanhando tão de perto como a gente tem acompanhado essa situação do Collor. Porque a questão da saúde dele foi determinante para essa decisão agora da prisão domiciliar, né? Mas houve uma divergência nesse posicionamento e o nosso ouvinte, nosso telespectador acompanhou isso. A defesa falando que ele tinha alguns diagnósticos, ele falando de própria voz, né? Isso foi registrado, dizendo que não tinha nenhuma doença prévia, nenhuma comorbidade. Explica para nós esse cenário todo que leva até esse pedido, essa decisão de prisão domiciliar. Pois é, porque a gente tem aquele vídeo da audiência de custódia, né, Renan, em que claramente, de frente para o juiz, o ex-presidente responde a pergunta, dizendo que ele não tem nenhum problema de saúde. Perdão. Mas depois a defesa entrou com esse pedido. O que foi feito? O ministro Alexandre de Moraes deu um prazo de 48 horas para a defesa apresentar exames, laudos, atestados da condição de saúde de Fernando Collor de Mello. Entre esses exames está um prontuário médico que é de responsabilidade do Dr. Rogério Tuma e outros 136 exames que foram realizados pelo ex-presidente na comprovação da doença de Parkinson e de outras comorbidades também. Esse prontuário médico foi juntado ao processo, todos os exames, enfim, não vou citar aqui os exames, mas tem aqui exames de imagem, enfim, alguns processos pelos quais passou o ex-presidente, ressonâncias, enfim, tudo isso foi anexado ao processo dentro desse prazo de 48 horas, e o próprio ministro Alexandre de Moraes, ao analisar esses exames, analisar esses laudos, cita na decisão a Organização Mundial da Saúde, né, ali a definição da doença de Parkinson, enfim, houve essa divergência porque o próprio
ex-presidente falou na audiência que não tinha nenhum problema de saúde, mas ele tem, e isso está comprovado. Só aqui nessa decisão eu estou citando 136 exames feitos pelo ex-presidente só para atestar ali a condição do Parkinson, e está também um atestado médico assinado por esse médico, doutor Rogério Tuma, atestando que o senhor Fernando Afonso Collor de Mello, que eu estou lendo, né, mesmo o atestado está sob meus cuidados médicos para tratamento de doença de Parkinson, apneia de sono grave, transtorno afetivo bipolar, e que o paciente necessita de uso diário de medicações, enfim. Segue aqui o atestado, né? O interessante também de ressaltar nesse caso é que lá no presídio em Alagoas, onde está preso o ex-presidente, eles foram consultados também pelo ministro Alexandre de Moraes e disseram que as condições de saúde de Fernando Collor eram passíveis de tratamento e acompanhamento dentro do sistema prisional alagoano. Quer dizer, o presídio chegou a se manifestar dentro desse processo, dizendo que ele poderia, se observado ali as particularidades em relação à idade avançada, possíveis pioras no quadro de saúde, ele poderia ser tratado preso, né, enclausurado mesmo, em regime fechado no sistema prisional. Mas trata-se de um presídio que está superlotado. A gente trouxe essa informação aqui hoje mais cedo, né, Renan? De que pelo menos uns 200 presos a mais do que cabe lá. Obviamente, o ex-presidente, pela condição dele de ser um ex-chefe do executivo em idade avançada, ele não está numa cela fechada, ele está numa sala sem grades, mas isso aconteceu também, né, do presídio dizer que ele conseguiria se tratar ali dentro em regime fechado. Mesmo assim, a decisão do ministro Alexandre foi por conceder o benefício da prisão domiciliar. E nessa decisão de considerar a prisão domiciliar, o ministro também coloca ali como parte, né, que a defesa de Fernando Collor deve indicar, portanto, o endereço em que ele vai cumprir essa prisão domiciliar. A gente lembra, o Collor tem não só domicílio em Maceió, Alagoas, mas também na capital federal. Então, vamos acompanhar aí em qual desses endereços ele deve cumprir essa prisão domiciliar. Foi detido quando Isso, viagem, né? Saía de Maceió, ia em direção a Brasília, porque ele se apresentaria na ocasião, de acordo com a defesa. Defesa de Collor, que já emitiu uma nota, diz que recebe com serenidade e alívio a justa decisão do ministro Alexandre de Moraes, dizem aqui os advogados, amparada por um parecer favorável da Procuradoria-Geral da República, que concedeu o pedido de cumprimento da pena em regime domiciliar. De fato, conforme comprovado e reconhecido, a idade avançada e o estado de saúde do ex-presidente, que está em tratamento de comorbidades graves, justificam a medida corretamente adotada. Encerram os advogados Marcelo Luiz Ávila de Bessa e Tiago Lobo Fleury. Só para amarrar aqui rapidinho, Renan, vai nessa. A gente tá falando de crimes que foram cometidos entre 2010 e 2014, de uma denúncia que chegou ao Supremo Tribunal Federal em 2015, ele se tornou réu em 2017, houve mudanças na relatoria, depois da condenação em 2023, esse processo foi suspenso 8 vezes, né, são pelo menos 8 embargos, né, quando você pede ali para que o ministro explique alguma decisão, e um outro embargo, são os embargos infringentes e de declaração, né? E também embargos nesse sentido de mudar uma decisão, que foram apresentados pelo menos 2 agravos também contestando decisões dos ministros. Isso foi fazendo com que o processo se alongasse ainda mais, e agora em 2025, portanto, 15 anos depois do começo, né, da identificação do começo da prática dos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa, a pena vai começar a ser cumprida de fato, já que o caso transitou em julgado e teve todo esse trâmite que a gente citou aqui. Mas só para fazer essa linha do tempo, né? De 2010, agora em 2025, a pena do ex-presidente começa a ser cumprida. Você que está ligando o rádio agora, ligando a TV, sim, sintonizando aqui com a gente no Entre Nós, estamos falando da decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, que concediu prisão domiciliar ao ex-presidente Fernando Collor de Mello. Ele vai poder ficar em casa, cumprir a pena em casa usando tornozeleira eletrônica, não vai poder receber visitas. Ele comprovou a defesa do ex-presidente, hoje preso num presídio em Maceió, capital de Alagoas, comprovou que ele tem algumas questões de saúde, comorbidades que fazem necessária o cumprimento dessa pena em casa. E agora há pouco a gente pegou um trecho aqui da decisão publicada agora há pouco. Aspas aqui, o condenado deverá requerer previamente autorização para deslocamentos por questões de saúde, com exceção das situações de urgência e emergência, as quais deverão ser justificadas no prazo de 48 horas
após o respectivo ato médico, ou seja, após a consulta dos médicos. São regras, determinações publicadas pelo ministro Alexandre de Moraes sobre como vai ser, a partir de agora, o cumprimento dessa pena nesse regime domiciliar com tornozeleira eletrônica. Ufa, Ivan Brandão, 1º de maio, com muito trabalho, hein? Né? Dia do trabalho, né? Dia do trabalho, rapaz. É isso, qualquer coisa a gente volta aqui para atualizar o nosso ouvinte. Obrigado pela parceria, um abraço. Valeu.